Olá, muito boa tarde. 50 dias depois da Páscoa, a Igreja Católica propõe que se celebre o Pentecostes. O significado desta festa e as leituras da Bíblia que a ela se referem e que serão lidas nas missas do próximo domingo merecerão agora a análise dos convidados do programa Eclésia, o Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, e Frei José Nunes, professor de Teologia na mesma universidade. Muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. Frei José Nunes, pedi-lhe que nos enquadrasse antes de mais este dia litúrgico, este dia da liturgia, o Pentecostes. O que é que se celebra? Muito bem, portanto, celebra-se a festa do Espírito Santo. E Pentecostes porque aponta para 50, isto é, 50 dias depois da Páscoa, dizem as Escrituras que os discípulos fizeram a experiência de que o Espírito Santo tinha descido sobre eles, ou descia sobre eles. Isto é, tudo isto é muito simbólico, são narrativas catequéticas, enfim. Isso depois os biblistas é que explicam. Mas isto é muito simples no fundo também. Jesus morreu, ressuscitou, e os discípulos que acreditavam em Deus e que perceberam que Jesus estava vivo, sentiram que o Espírito de Jesus e a força de Deus estava com eles. E esse Espírito de Jesus, a força de Deus, o próprio Deus, chamam-lhe Espírito Santo, digamos assim, isto é, a força de Deus está em nós, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é a força de Deus em nós para nos dar vida e para nos dar tudo. Eu costumo dar exemplos da vida corrente para que as pessoas entendam melhor. Eu ainda há pouco fiz uma celebração, por exemplo, com adolescentes e estava-lhes a falar disto. Um telemóvel só funciona porque tem uma bateria. O Espírito Santo é a nossa bateria. Um relógio só funciona porque tem uma pilha. O Espírito Santo é a nossa pilha. Isto não é nada difícil, é muito fácil. Eu vim para aqui de carro. O carro sem combustível, gasóleo ou gasolina, não anda. Ou gás natural. O Espírito Santo é o nosso combustível. O Espírito Santo é a força de Deus que vive dentro de nós. É como que o coração para os órgãos, para os outros órgãos do corpo. É Deus que vive dentro de nós para nos dar a vida, para nos dar tudo. Dá-nos tudo. Dá-nos tudo. Nós, com o Espírito Santo, temos tudo. Sem o Espírito Santo não temos nada. Nós acreditamos, é Deus, é a força de Deus em nós. E isso está muito presente, e nós vamos ler, combinámos agora mesmo isso, isso está muito presente naquela oração que se diz antes do Evangelho, no dia de Pentecostes, na liturgia, que é a sequência do Pentecostes, que é uma poesia lindíssima e que mostra realmente como o Espírito Santo é tudo para nós. Tudo, tudo. E então nós lemos isso, o Padre Armindo começa e rezamos. Faz favor. Vinde, ó Santo Espírito, vinde, amor ardente, acendei na terra vossa luz fulgente. Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições, vinde encher de gozo os nossos corações. Benfeitor supremo, em todo momento, habitando em nós, sois o nosso alento. Descanso na luta e na paz encanto. No calor sois brisa, conforto no pranto. Luz de santidade que no céu ardeis, abrasai as almas dos vossos fiéis. Sem a vossa força e favor clemente, nada há no homem que seja inocente. Lavai nossas manchas, a aridez regai, sarai os enfermos e a todos salvai. Abrandai durezas para os caminhantes, animai os tristes, guiai os errantes. Vossos 7 dons concedei à alma do que em vós confia. Virtude na vida, amparo na morte, no céu alegria. É a realidade do Espírito Santo, esta que aqui é apresentada de forma poética. Foi essa a experiência feita desde as primeiras comunidades cristãs, Padre Armindo Vaz, e é dessa experiência que nos fala a primeira leitura, que se escuta neste domingo, o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando refere que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Realmente, este relato do princípio do livro dos Atos dos Apóstolos não pretende fazer uma narração de algo factual que tenha acontecido pontualmente uma única vez. Ela relata algo real na comunidade do cristianismo nascente, mas era algo real que acontecia muitas vezes, em que as pessoas, os cristãos,
pela sua fé e pela sua adesão à pessoa de Jesus ressuscitado, sabiam que o Espírito de Jesus ressuscitado estava com eles. Isto é, estava o próprio Jesus ressuscitado através do seu Espírito. Este texto, obviamente, não é uma peça de história, nem se deve ler como uma peça de fenomenologia ou de magia, em que, por causa de um rumor e de um vento e de umas línguas de fogo, uns homens rudes e sem instrução terão um comunicado com as pessoas que estavam à volta nas suas línguas, nas línguas de todos, de maneira que todos entendessem. Não se trata disto. Trata-se de algo muito mais real e mais aprofundado. De novo, se nós víssemos aqui uma página de história, então aqui também encontraríamos incongruências e, mais uma vez, contradições. Uma contradição factual até, isto é, aqui diz-se, por exemplo, que o Espírito Santo vem sobre os apóstolos 50 dias, Pentecostés, no 50º dia depois da Páscoa da ressurreição de Jesus. Ora bem, João, no fim do seu Evangelho, diz que Jesus comunicou o seu Espírito aos apóstolos reunidos no cenáculo no próprio dia da ressurreição. Então, não há contradição nenhuma. Se lermos estes textos como teologia e não como história propriamente dita. Não há contradição nenhuma. João queria significar que Jesus se manteve, apesar de ter morrido fisicamente, se manteve espiritualmente com a sua comunidade através do seu Espírito. Lucas tem outra preocupação teológica. O que é que ele quer dizer com este relato, com esta cenografia? Ele tem a preocupação de colocar a comunicação do Espírito de Jesus ressuscitado aos discípulos na festa judaica do Pentecostés, como os judeus diziam em grego. O que é que os judeus celebravam na festa do Pentecostes? Celebravam inicialmente a festa das 7 semanas, isto é, a festa das colheitas do trigo maduro. Mas, a um dado momento, o sentido dessa festa evoluiu para a celebração da doação da lei, doação ou promulgação da lei por parte de Deus no Sinai, ao povo de Israel, no contexto da sua aliança com ele. E aí, nesse contexto do livro do Êxodo, relata-se uma teofania, uma manifestação de Deus através de um barulho, o monte tremia, o trovão, o fogo, etc. Ora bem, Lucas pega nesses elementos simbólicos do livro do Êxodo e transporta-os para aqui, para compor uma nova narração, o do rumor, o do vento, as línguas de fogo que se iam dividindo e as pessoas que estavam maravilhados, muita gente, uma multidão muito admirada, como no Êxodo, né, no Sinai. Lucas quer sugerir com isto que também agora, para o cristianismo, para os cristãos, há uma lei, mas essa lei não é simplesmente a lei do Sinai, é dos 10 mandamentos. É a nova lei do novo povo, da nova aliança comunicada pelo novo Moisés, que é Jesus Cristo ressuscitado. E agora, enquanto que a lei do Sinai se comunicava através de tábuas de pedra, agora não. Agora Jesus, o Espírito de Jesus, é a lei interior de cada cristão. Desde o batismo, o Espírito de Jesus ressuscitado está em cada cristão para o inspirar a fazer tudo aquilo que deve fazer segundo Deus. Este texto que se lê na primeira leitura, Frei José Nunes, tem esta afirmação: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Pois é. Estes todos, o que é que inclui? Todos. E os que estavam lá? Os que estavam lá? Sim, mas é que os que estavam lá já eram todos, era o mundo todo. E é muito interessante, porque depois acaba por dizer quem eram esses todos, a parte final do texto.
E então diz que eram uns partos, medos, elamitas, os da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, vizinha de Cirene. Portanto, tudo o que era mundo conhecido ali à volta do mar Mediterrâneo, todos os países e colonos de Roma. E depois, tanto judeus como prosélitos, quer dizer, de religião judaica, ou raça judaica, se quisermos, e prosélitos, aqueles que até gostavam, estavam próximos do judaísmo. Mas não só. Também cretenses e árabes. Quer dizer, é toda a humanidade. Então, aqui o Pentecostes faz-nos este texto, lembra-nos que há um projeto universal de Deus. Deus tem um projeto universal. É demonstrar que, com o seu Espírito, todos os povos se podem entender. Cada um falando a sua língua, na sua diversidade, mas todos se podem entender. E todos são chamados a ser uma família. O Espírito Santo desce para falar a mesma linguagem de todos, que todos se possam entender, embora com as suas especificidades, e formar uma família. E povos diferentes, religiões diferentes. Por exemplo, há pouco tempo o Papa Francisco foi à Terra Santa, não é? Claro, aquilo aquilo é pólvora, aquela terra, não é? Quer dizer, aquilo é um barril de pólvora. Desde há milénios, não é? Quer dizer, povos diferentes, religiões diferentes, ambições de estados políticos diferentes. É um barril de pólvora. Os povos aqui referidos. Exatamente. Ora, o que é que o Papa lá foi lembrar, no fundo, também, sem querer dizer que os cristãos são melhores que os outros, nada disso. É chamar a atenção, nós temos um desígnio, um desafio, é sermos todos uma família, é entendermos todos. E isto, há pouco tempo também houve aquele caso daquelas 200 raparigas raptadas na Nigéria. Estes extremismos religiosos, estes extremismos quase terroristas, ou mesmo terroristas, que não deixam a humanidade viver como uma família, quer dizer, não nos deixam, que querem impedir o sermos todos uma família com um espírito de abertura e de bondade e de amor uns para os outros. Esse é que é o desígnio de Deus manifestado no Pentecostes, não é? Nesta realidade do Espírito Santo. Agora, que realidade é esta? De que forma ela é acessível a quem? De que forma é que podemos, de facto, aceder não às tábuas da lei de Moisés, mas a esta nova lei? Bem, ou seja, o Espírito Santo, estamos aqui diante de uma realidade mágica ou estamos diante de quê? Não é uma realidade mágica. Nós cristãos chamamos a Deus e à força de Deus que está em nós, chamamos o Espírito Santo. Outras pessoas têm outra linguagem. Sei lá, a gente vê, por exemplo, nos nossos irmãos brasileiros, onde vai haver daqui a poucos dias o Campeonato do Mundo, não é? Há muito aquela expressão da energia positiva, não é? Bem, eu não estou a dizer que a gente traduz imediatamente, mas isso vai apontando na mesma direção, quer dizer, nós somos animados realmente por uma força positiva, de bondade, não é? São Tomás, estou sempre a lembrar São Tomás porque era dominicano, mas não só, dizia coisas muito acertadas. São Tomás, que viveu no século XIII, já dizia isso. Onde há o bem, aí está o Espírito Santo. Isto é extraordinário, quer dizer, portanto, nós... Não se trata de facto de algo, enfim, não, nós chamamos só Espírito alguns... Santo. Outros não chamam o Espírito Santo, nem são cristãos, alguns até dizem que nem acreditam em Deus, mas acreditam, por exemplo, no amor. Acreditam na arte, na bondade. Para nós isso é o Espírito, isso é Deus, é a presença de Deus. Isso é que é o Espírito, isso é que é o Espírito. É o amor. Aliás, na Bíblia, exatamente, na Bíblia, eu não quero meter muito por aí, porque posso estar a dizer asneiras, mas desafio biblista. Desafio biblista. Por exemplo, a literatura sapiencial, muitas vezes, fala da sabedoria, é quase uma outra maneira de falar também desse Espírito de Deus que está nas pessoas e nas coisas, não é? Quer dizer, até é personificada às vezes a sabedoria, não é? Quer dizer... Mas diz bem ao dizer que o Espírito de Deus é o amor. De facto, o Espírito é a comunicação do Pai, de Deus Pai, ao Filho. E é a comunicação do Pai e do Filho à Igreja, a todos nós. Portanto, é o amor. O Espírito Santo é o amor com que o Pai ama o Filho e o amor com que o Filho ama o Pai. E é o amor com que o Pai e o Filho amam a Igreja. Santo Agostinho tem um texto muito interessante a esse respeito, dizendo:
O Espírito Santo faz-nos habitar em Deus e faz habitar Deus em nós. Mas é o amor que causa isto. Portanto, o Espírito é Deus como amor. É um amor tão pessoal, tão real, que nós podemos falar do Espírito Santo como terceira pessoa da Santíssima Trindade. E por isso o é, de facto, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E vamos passando ao texto do Evangelho, no capítulo 20 de São João. Recebei o Espírito Santo, é a palavra de Jesus, acrescentando àqueles a quem perdoares os pecados serem perdoados, àqueles a quem retiver serem retidos. Traduzindo logo, de facto, para uma realidade muito próxima, muito do cotidiano, o que é essa realidade do Espírito Santo. O interessante é que aqui o texto de João liga o Espírito Santo ao perdão, como o Paulo estava a ler. O perdão é o Espírito do ressuscitado que torna possível o encontro sacramental, portanto espiritual, do mistério de Jesus Cristo com a nossa fragilidade humana. A ação do Espírito é a própria reconciliação do ser humano com Deus, que é Deus que nos reconcilia com Ele. E Ele, é o Espírito, que comunica ao crente a riqueza do perdão. A riqueza do perdão realizada em nós mediante a fé. A fé que opera por meio do amor, como diz São Paulo na carta aos Gálatas. A fé opera por meio do amor, ou seja, a fé, que é a nossa adesão a Jesus ressuscitado, traduz-se em actos de amor. Né? Ora, com essa fé, nós acolhemos em nós precisamente a vida do Espírito. E acolhemos assim também o perdão que Deus nos concede e nos abre para que nós estejamos em comunhão com Ele e em comunhão com todos. É interessante esta ligação, que geralmente os cristãos não pensam nela, esta ligação do Espírito ao perdão e do perdão ao Espírito. Mas a fórmula do sacramento da reconciliação mantém essa ligação. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho reconciliou o mundo consigo e infundiu o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Aí está. É o que está, é a tradução deste texto aqui do Evangelho. A presença do Espírito Santo é quem destrói o pecado numa pessoa. Aonde o Espírito não entra, o pecado cometido continua a existir. Mas onde quer que chega o Espírito, ele elimina o pecado. Ou seja, Deus, através do seu Espírito, não é um Deus menor que esquece o mal cometido. Não, é o Deus Criador que destrói o mal em nós e que nos dá a possibilidade de uma nova oportunidade de vida, que nos abre para o futuro e que nos faz renascer para uma nova vida. Pedi-lhe se a comentar este texto, Frei José Nunes. Sim, senhora. E até relacionando com, enfim, o que acontece em muitas comunidades, muitas paróquias neste dia, a celebração do sacramento da confirmação. Da confirmação, não é? O crisma. Bem, este texto mostra-nos de maneira muito evidente, muito direta, clara, pelo menos 3 grandes efeitos da presença de Jesus e do Espírito Santo no meio dos discípulos, na comunidade. A paz esteja convosco. A presença de Jesus e do seu Espírito é a comunicação de paz. Depois diz, os discípulos ficaram cheios de alegria. A presença de Jesus e do seu Espírito provoca neles a alegria. E a terceira, esta que muito sublinhou e bem o padre Armindo, é o perdão. Recebei o Espírito Santo e perdoai. Né? Recebei o perdão e perdoai. Então, há pelo menos aqui 3 manifestações de Jesus ressuscitado e do seu Espírito na comunidade, nas pessoas. A alegria, a paz e o perdão. Mas os frutos do Espírito Santo são muito maiores. Eu até convidava as pessoas lá em casa, toda a gente, a ler o capítulo 5 da Carta aos Gálatas. Creio que é pelos versículos 20 e tal, não sei se 21, 22, 23, é por aí. 22 e 23. 22 e 23. Em que São Paulo fala de 8 frutos do Espírito Santo. Começa pela caridade, o amor. O segundo é a alegria, interessante.
E depois lá vem a paz e outros. Mas as pessoas que leiam em casa, Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22, 23. Mas o primeiro é o amor. O primeiro é o amor, lá está. Então, porque uma pessoa que é crismada, uma pessoa que é confirmada, é aquela pessoa que realmente quer receber e quer testemunhar todos esses frutos do Espírito Santo. Quer receber a alegria, quer receber o amor, quer receber a paz, quer receber a bondade. Mas para quê? Para transmitir alegria, para fazer bondade, para perdoar. Quer receber esses frutos para se pôr como sujeito dessas mesmas realidades para os outros também. Portanto, há uma relação evidente, com certeza, entre o Pentecostes e a festa do Crisma ou da confirmação, que é, como nós dizemos, já aprendemos na catequese, o receber do Espírito Santo com toda a abundância dos seus dons. Isso é que é o sacramento da confirmação ou do Crisma. E nós já temos muito pouco tempo neste nosso programa para fazer uma referência breve, pedia-lhe, Padre Armindo, à mensagem da segunda leitura. Nesta página memorável da primeira carta aos Coríntios, Paulo pede atenção a uma realidade que ainda hoje é a do grande esquecido e também a do desconhecido para tanta gente e até para muitos cristãos. Nietzsche dizia isto que é muito interessante sobre o Espírito Santo. A nossa época, embora fale tanto de economia, é esbanjadora. Esbanja o que é mais precioso, o espírito. A vida social é inundada de beleza e de harmonia quando a fé perpassa da ação do Espírito, precisamente. E sem o Espírito Santo não há cristianismo, porque não há cristianismo sem amor. Ora, o amor é o Espírito Santo dele. Tudo se faz pelo Espírito Santo, de facto, como diz aqui este texto. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar estes textos da Bíblia e o significado e centralidade do tema relacionado com o Espírito Santo na experiência crente. Votos de uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.